Varela Jonas, @gmail.com, 71, Varela Jonas 71, @gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. No nosso programa, na nossa atividade atual, nossos vídeos são assuntos variados. Com o assunto da religião, nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. No capítulo anterior, nós concluímos as explicações até o capítulo 8, né? Não, até o capítulo 7. Capítulo 7. Então nós não fizemos as explicações necessárias, né? Nós, a partir do capítulo 5, não é? Vamos fazer aqui a segunda parte, grandeza e fraqueza dos apóstolos. Ela vai do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, né? Então, aí vem o capítulo 6, né? O capítulo 5 conta com 21 versículos, né? E primeiro tópico a serviço do Evangelho, segundo tópico o Ministério da Reconciliação, no capítulo 5. Então, o capítulo 6, ele conta com, vamos ver aqui, capítulo 6, ele conta com 18 versículos, né? Ele vai, o primeiro tópico, sustentado pela força de Deus. Então, o segundo tópico já é na terceira parte terceira parte da segunda carta aos Coríntios, né, que é o 8º livro do Novo Testamento, na sequência natural. Então, a partir até o versículo 10 do capítulo 6, aqui nós concluímos a leitura da segunda parte da segunda carta aos Coríntios, né? Aí, a partir do versículo 11, nós damos início à terceira parte do Evangelho da segunda carta aos Coríntios, né? Restabelecimento das relações, né? Então, a partir do capítulo 11. Então, o capítulo 6, ele vem aqui, ele conta com primeiro tópico, sustentado pela força de Deus, né? Então, o segundo tópico já na terceira parte, né, sustentado pela força de Deus, é na segunda parte. Já na terceira parte vem restabelecimento das relações, vem o segundo tópico, né, do capítulo 6, de coração aberto. Tem o terceiro tópico, não voltem atrás. São 3 tópicos no capítulo 6, né? Então, aí daqui nós partimos para o capítulo 7, já na terceira parte da segunda carta aos Coríntios, né? Restabelecimento das relações, né? Exatamente. Terceira parte da segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza. É o 8º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, o capítulo 7, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? 16 versículos, né? Exatamente. Primeiro tópico, a tristeza que produz transformação. Primeiro único tópico no capítulo 7. Todos aqui dando só as explicações que estavam faltando, né? Nós fizemos a leitura das explicações até o capítulo 7 no nosso vídeo anterior. E hoje nós continuaremos agora as explicações da segunda carta aos Coríntios, já na sua quarta parte, não é? Coleta para os cristãos de Jerusalém, a sua quarta parte, no seu capítulo 8, em todos os seus, vamos ver aqui, quantos versículos no capítulo 8, né? Quantos versículos? São exatamente 24 versículos.
quarta parte, coleta para os cristãos de Jerusalém. O capítulo 8, primeiro tópico, exemplo dos cristãos da Macedônia. Segundo tópico, exemplo de Cristo. Terceiro tópico, recomendações. São 3 tópicos no capítulo 8. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 8, versículos 1 a 24. No ano 48, houve grande fome na Judeia e em Jerusalém, entre parênteses, Atos, capítulo 11, versículo 28. Por causa da colheita fraca do ano precedente, que tinha sido sabático, no qual os judeus não semeiam para que a terra possa descansar. Para atender à situação, organizou-se uma ajuda econômica em favor dos cristãos de Jerusalém. Depois, no primeiro concílio de Jerusalém, Paulo prometeu que em suas missões entre os pagãos daria atenção aos irmãos de Jerusalém, entre parênteses, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Aqui ele aconselha as igrejas de Corinto e de sua província a realizarem a coleta que já haviam decidido fazer, entre parênteses, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, e salienta que essa ajuda material é graça de Deus, muito maior para quem oferece do que para quem recebe. Além disso, como se tratava de somas elevadas, Paulo se preocupa em que a coleta seja administrada por pessoas de confiança. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos. Vamos continuando as explicações da segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 9, né? Já na sua quarta parte, né? Coleta para os cristãos de Jerusalém, né? Capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza, né? Então, o capítulo 9, né? Lá na quarta parte, né? Ele conta com, vamos dizer aqui, 15 versículos, né? Primeiro tópico, Deus ama quem dá com alegria, né? É o primeiro e único tópico no capítulo 9. Vamos para as explicações do mesmo, né? Capítulo 9, versículos 1 a 15. Volta o tema da coleta como se nada tivesse sido falado no capítulo anterior. Na opinião de alguns estudiosos, Paulo escreveu também um bilhete dirigido às igrejas da região de Corinto. É possível que, segundo Coríntios 9, seja esse bilhete colocado aqui por tratar o mesmo assunto do capítulo 8, entre parênteses, conforme introdução. Toda essa preocupação pela coleta em favor dos necessitados da comunidade de Jerusalém demonstra que, desde o início, o econômico também fazia parte do testemunho cristão. A partilha e a solidariedade em favor dos mais pobres não se manifestavam só na própria comunidade, mas eram sinal de unidade entre as diversas comunidades. Esse intercâmbio material não era questão periférica da fé, mas autêntico veículo de comunicação do dom extraordinário de Deus, entre parênteses, versículo 15, e obediência aos evangelhos de Cristo, entre parênteses, versículo 13. Capítulos 10 a 13. Nestes capítulos o tom se torna severo e violento, como a vida cristã e a autenticidade do evangelho se acham ameaçadas. Paulo enfrenta alguns missionários que procuram desacreditá-lo e repreende os cristãos que deram ouvidos a calúnias. É provável que estes capítulos pertençam à carta severa da qual se fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, conforme a introdução.
capítulo 10, versículos 1 a 18. Paulo conhece a imagem que dele fazem os novos e pretensos missionários de longe, cheio de severidade, de perto fraco e tímido. Numa palavra, alguém que não possui qualificações para ser apóstolo, contudo, ele vive uma convicção diferente. Sua missão não é dominar os homens, mas ganhá-los para Cristo unicamente com a força da palavra de Deus, que é capaz de destruir fortalezas. Paulo mostra que esses superapóstolos se aproveitam do trabalho que ele realiza, ao mesmo tempo critica os coríntios por darem atenção a eles, preocupando-o e impedindo de evangelizar outros lugares. Com isso, os coríntios acabam se tornando um obstáculo e não um auxílio para a propagação do evangelho. A comunidade precisa saber distinguir entre o verdadeiro e o falso evangelizador. Glória a Deus, aleluia, felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a explicação até o capítulo 10, né? Então, no capítulo 10, já na quinta parte, defesa de Paulo, né? No capítulo 10, só explicamos, né? No capítulo 10, da segunda carta aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios. Então, a força se manifesta na fraqueza, né? O capítulo 9, ele conta com 15 versículos, foi explicado, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, o capítulo 10, já na quinta parte da segunda carta aos Coríntios, defesa de Paulo. O capítulo 10 conta com 17 versículos. Primeiro tópico, recomendado pelos homens ou por Deus? É uma pergunta. É o único tópico. Foi explicado também, não é? Explicado aqui no nosso vídeo de hoje. E no próximo vídeo nós continuaremos as explicações da segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. E até lá. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Minha felicidade.